Eu acho que o terror nacional está renascendo agora. Na verdade, os fãs de terror no Brasil, eles são carentes, eles são órfãos. Essas pessoas que fazem terror hoje no Brasil, talvez seja a fatia que mais pensa em fazer cinema autossustentável, porque nenhum deles, e eu nunca tive também, apoio do governo, de lei, porque realmente existe um preconceito em quem analisa e quem aprova os projetos. Se o Estado não decidir fomentar uma parte da produção em termos segmentados, ou seja, uma parte da produção a partir da ideia do gênero, ter X filmes de terror, X melodramas, X filmes de aventura, X comédias, X musicais, X isso, X aquilo, você terá muita dificuldade a partir do produtor individual dele se lançar a isso. Ele vai se lançar se ele tiver um gosto pessoal muito forte, muito profundo. Porque como decisão de mercado ele não tomaria. Filme de terror, se eu estou interessado em produzir, não tenho nada contra. Quero saber se a história é boa, em que elementos nós vamos trabalhar, quanto custa. Agora, não acho que é um gênero que o cinema brasileiro domine. Eu acho que a gente apanha nesse gênero, porque a gente não tem tradição de fazer. Um filme de terror estourou no Brasil porque não estão sendo feitos filmes de terror. É preciso fazer. Você eventualmente já produziu 3, 4, 5 mil longas-metragens e menos de 1% disso representa, digamos assim, uma produção típica de terror. Ou seja, quase ninguém se interessa em fazer, embora eventualmente você tenha uma recepção ampla do filme de terror internacional. Que é muito legal você ir no cinema e ver a sua cidade sendo explodida por alienígena ou coisa assim, é uma coisa bacana. O brasileiro nunca teve esse prazer. O cinema brasileiro é basicamente em cima da favela, policial corrupto, então é da nossa realidade. Ou são comédiazinhas, são imitações de comédiazinhas americanas para a sessão da tarde. Então eu acho que o cinema brasileiro ele ainda tem esse espaço para heróis, para a gente ver monstros brasileiros. Eu acho que isso aí é um campo maravilhoso, imenso, que ninguém ainda fez. Em relação ao mercado brasileiro, ele é um mercado ocupado pelo produto estrangeiro. Quer dizer, quem criou esse mercado de fato foram os norte-americanos, foi Hollywood. Esse mercado está formatado para consumo do produto norte-americano. Então, em princípio, se você for desenvolver um terror brasileiro baseado nas questões culturais nossas, você vai encontrar dificuldade de, junto a esse público formatado pelo produto estrangeiro, você vai encontrar dificuldade de recepção. Nesse sentido, você tem que dar um salto. Tem que dar um salto de uma base que eventualmente exista, de um Mojica, de um Ivan Cardoso, de um Baistorff, etc., etc., para uma outra em que você, na verdade, vai criar um novo terror cinematográfico brasileiro. Seguinte, eu acho que as leis de incentivo, como eu disse, elas são necessárias, são importantes, principalmente para um cinema embrionário. Eu não sei, eu acho que em algum momento o Brasil tem que sair um pouco dessa. Mas eu acho que as leis hoje, elas apoiam muito mais quem sabe preencher um formulário do que quem sabe fazer um filme. Então é muito mais importante você ter contatos, você saber montar um bom projeto, do que saber fazer um filme realmente. Mas eu
eu tenho muito medo do cinema brasileiro ficar extremamente apoiado em lei de incentivo e achar que a lei de incentivo é o pilar central da produção de cinema de um país. E ele não pode ser. O cinema é uma indústria, ele tem que ser autossustentável. É óbvio que você está falando de uma área onde se arriscar para valer significa, às vezes, investir 10, 15, 20 milhões de reais. Tá? Não é um investimento simples, não é algo barato, não é algo que você encontre ali na esquina quando você quiser. Você depende, inclusive, de uma rede de investidores que nunca foi formada. O público de terror, ele nunca vai ser a fatia principal. Ela é uma fatia secundária, é um público menor, mas é um público fiel, extremamente apaixonado, e é um público militante. Você vê que eles compram o DVD original, eles querem ter camisa dos filmes, eles compram bonequinhos, discutem, né? Então acho que a gente não tem necessidade, não se precisa mesmo ser um público principal. O que é preciso acontecer? Ou você constrói um outro circuito, que é praticamente impossível dados os custos que isso envolve, ou você investe em formas alternativas de exibição, sabendo que essas formas alternativas dificilmente pagarão o seu investimento. Não é que ele vai tirar o seu filme. O público não foi ver o seu filme. Não tem por que ele manter a sala dele aberta, vazia. O filme de gênero é considerado um filme B. Fulano fez um policial, Cicrano fez um filme de terror. Ele não tem status de um filme, digamos, que expressa um pensamento do seu realizador, porque ele está, digamos, moldado dentro de uma fórmula que aquele cineasta, aquele realizador, de uma certa maneira, vai buscar arquétipos já consagrados dentro daquele filme de gênero. Eu acho que o Brasil é um país extremamente rico e tem muitas histórias legais. A gente tem um cenário natural fantástico que o americano não tem. Talvez esse filme Mangue Negro abra muita porta. E a partir de um filme feito experimentalmente com 50 pratas, o cara possa estar desenvolvendo um projeto de 1 milhão hoje. O Mangue ele conseguiu distribuição na Europa antes de conseguir no Brasil. Du musst auf die Schlammlöcher aufpassen, Luis. Geh nur dort, wo du Bäume siehst. Hoje, com a Noite do Chupacabra, eu acho que a movimentação lá fora é muito maior. A expectativa lá fora é muito maior do que a expectativa daqui. Eu acho que boa parte dos fãs do mundo estão querendo ver o monstro latino-americano. Por isso que eu quis fazer o Chupacabras. E eu penso nisso. Eu acho que o mercado... A minha chance de fazer o filme ser autossustentável no momento é lá fora. E é uma coisa estranha, porque tem muitos filmes de terror americanos que dão mais dinheiro no Brasil do que nos Estados Unidos. Isso é uma coisa meio esquisita. Mas eu acho que esse mercado internacional ele é fundamental. E quanto mais brasileiro for o filme, melhor a entrada internacional que ele vai ter. Eu acho que a gente não pode tentar imitar os americanos, não. A gente não pode tentar imitar os ingleses, não. Muito menos os japoneses. A gente tem que desenvolver uma identidade brasileira para essa fatia de cinema. A grande questão hoje é com um público de classe média, com um público de classes A e B, com um público que frequenta sobretudo a sala de shopping, isso vai funcionar? Tá? Se eventualmente há espaço para isso, há espaço para testar isso, o que está faltando é o passo no sentido do investimento, no sentido da construção desses produtos. Essas salas, elas estão com perfis muito de um público que as vota em busca de blockbuster. Não é incomum vocês verem um filme ser lançado em 3 salas no mesmo complexo. Por quê? O exibidor está favorecendo esse filme? Não, porque lota as 3 salas. O brasileiro em si, ele tem esse complexo que a coisa tem que ser reconhecida lá fora para depois a gente falar, é bom, né? O Sepultura, toda essa coisa tem que ser reconhecida lá fora antes. É óbvio que a tradição de terror brasileira, se é que ela existe, eu diria que ela existe
em alguma medida, ela está muito ligada à ideia de fazer filme trash, de fazer filmes com limitações econômicas, de substituir essas limitações pela criatividade. Precisa ter um pensamento de marketing inteligente, não pode ser um soluço. Botei meu trailer no YouTube. Por dia deve ter no YouTube, serem colocados no YouTube 100 trailers de filmes novos no planeta. And so, isso não quer dizer nada. Qual é a frase de venda? Como é que você faz para que eu desligue aqui a minha vida profissional ou pessoal e preste atenção em você? É complicado pra caramba, né? Eu me considero um caso um pouco diferente, porque eu tive a sorte de ter um produtor, que é o Herman Pidner, que ele é aqui do bairro e ele aposta no meu trabalho há 10 anos e ele vem financiando meus filmes e por isso eu não precisei muito correr atrás do governo e eu tive total liberdade de fazer o que eu queria fazer. Nunca ninguém reclamou que tal cena não é boa para tal faixa etária. Eu tenho total liberdade. Então, quem não gosta dos meus filmes é culpa minha mesmo, porque eu fiz o que eu queria. Filho da puta! Você acredita que um filme de terror possa fazer sucesso no Brasil? Resposta: totalmente. Completamente. Existiria um espaço para a construção de um terror hoje? Eu diria que sim, em princípio. Mas em que medida um público formado essencialmente por um produto internacional, um público formado essencialmente pelo cinema norte-americano, um público formado essencialmente por produções de 20, 30, 40, 50, 100 milhões de dólares, onde você tem a ideia do terror muito associada à maquiagem sofisticada, aos efeitos especiais, à computação gráfica, etc., em que medida nós que não temos esses recursos de uma forma mais significativa, seríamos bem recebidos de uma forma ampla por esse mesmo público? O grande mal do sistema nosso é que todos nós estamos competindo no mesmo guichê. Esse é o problema. Na verdade, a política de investimento no setor, ou de fomento, melhor dizendo, deveria ter guichês separados. Deveria ter o Ministério da Cultura cuidando do que a gente chama renovação de linguagem, experimentação, etc. e tal, e o cinema industrial, talvez o Ministério da Indústria e Comércio, numa outra praia. Eu acho que quando você analisa todas as fatias, eu acho que o principal, o que passa, é que cinema, acima de tudo, é um entretenimento. E aí, o ser humano ele precisa de entretenimento, né? E eu acho que uma coisa que eu tento passar nos meus filmes, e é uma coisa muito pura, assim, que eu pretendo continuar sempre, é o seguinte: a gente se diverte demais fazendo. Eu rio o tempo todo, todo mundo ri o tempo todo, é muito divertido. Eu acho que essa energia passa para o público. E acima de qualquer coisa eu quero divertir o público. Eu quero fazer eles se assustarem, sentir medo, rir. Eu acho que isso é o fundamental. Eu não tenho vontade de mudar o mundo ou tentar mudar essa política podre. Eu sei que eu não tenho poderes para isso. Eu acho que diante de tudo, o que eu posso fazer é divertir as pessoas. E divertir as pessoas sem tentar parecer ninguém de outro país. Tentar divertir as pessoas sendo uma pessoa brasileira, de Perocão, de Guarapari aqui, e brincando com a nossa cultura. Eu acho que esse é um valor muito grande, mas acima de tudo, o cinema de terror ele é diversão. Eu me divirto horrores fazendo filmes de terror. A primeira vez que eu comi rúcula foi em 1992. A gente é mais ou menos como aquela puta que está na porta do prostíbulo. A gente quer atrair alguém. A gente precisa ter clientes. O
público que está na porta do cinema, eu tenho que piscar para ele. Eu tenho que seduzir ele, para ele me escolher. A Ingrid não é o Selton Mello. A Maria Paula não é o Wagner Moura. O Bruno Garcia não é nenhum dos dois. Cara, vamos comer um negócio incrível. Lá no lugar tal, uma coisa que tem rúcula. Rúcula? O que é rúcula? Aí fomos, eu fiquei encantada com rúcula. Tinha rúcula em São Paulo, não tinha no Rio. Hoje eu como rúcula todo dia. Porque é bom.